palavra sempre de gratidão pela vida do apóstolo, pela vida da bispa Rosana, pela vida dos nossos bispos primares, da família apostólica, pelo carinho, pelo apoio sempre incondicional à minha vida e ao meu chamado ministerial. Estamos falando sobre a deidade de Cristo. Paramos na semana passada, aqui na página 46, quando o apóstolo começa a desmembrar e dizer da importância, né, e destaca três situações importantíssimas que ele pontua sobre a pré-existência de Cristo. No conhecimento de Cristo, ele começa falando que nós precisamos conhecer a pré-existência de Cristo, é a primeira. A segunda é conhecer a sua deidade em carne. Tá? Conhecer a deidade de Cristo em carne. E terceiro, conhecer a sua ressurreição. São três tópicos, três pontos que convergem nesse conhecimento, crescer no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. E essa linguagem humana, ela se desmembra em três características: linguagem poética, linguagem política e linguagem profética. A profética depende da revelação. Só vai profetizar, só vai poder abrir a boca e falar sobre a Bíblia com revelação quando você estiver dentro dessa visão, estiver alinhado à visão profética. Entenda? Então diga, linguagem bíblica com visão poética, política ou profética. Por isso que eu digo que Jesus, naquele tempo, ele tinham coisas que ele ainda não podia explicar, mas ele precisava demonstrar a todos o quê? A ligação com o reino, a submissão. Ele disse, eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Você não está aqui para fazer a tua vontade, você está aqui para fazer a vontade daquele que enviou. Mas o Espírito daquele que enviou opera onde? Dentro de cada um de nós. Só que nós temos um contexto humano. Ele era o Cristo da carne. Hebreus chega a dizer, ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O apóstolo Miguel Ângelo tem um best-seller que diz, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Explica muito bem isso. Então, vamos voltar aqui rapidinho na página 34, na página 34, no tópico 8, o apóstolo diz assim, Cristo nos fez um com Ele, e ninguém poderá nos separar do seu amor. Então hoje, a morte da cruz, o Cristo da carne, a materialização do que foi consumado na cruz do Calvário, é exatamente o que Paulo explica em Romanos 8, 38 e 39. Ele diz, porque eu estou bem certo, precisamos estar bem certos disso, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aqui, nesta última frase, há uma explicação da triunidade de Deus. Ele fala, amor de Deus, Deus é o quê? Deus é amor, ok. Cristo Jesus é quem? É Deus na sua manifestação de Filho, Cristo, nosso Senhor. Depois ele diz quem é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor está em quem? Está em Cristo, agora Jesus, que é o nome de Deus, ressuscitado e glorificado, que é o nosso Senhor, que é o Espírito Santo que opera em nós. É complexo? É. Mas se não fosse complexo, não precisava dos professores, né, Alex? Eis-me aqui.
graças a Deus. E a maior alegria que eu tenho é quando eu pergunto às vezes, você se lembra quando eu expliquei, semana passada eu expliquei sobre frutificar a 30, 60, 100 por um, e ninguém lembrava. Eu falei, graças a Deus, vou repetir tudo de novo. E o culto da semana passada foi exatamente repetindo alguma coisa que eu já tinha falado há muito tempo. Mas o princípio da pedagogia diz o quê? Repetição é a mãe do ensino. Eis-me aqui, glórias a Deus. Então hoje, Ellen, nós estamos falando que o Cristo da carne, embora com a linguagem humana, parecesse ser o filho do carpinteiro, parecesse ser alguém que veio, sabe, como um Maomé, como um Buda, como um Confúcio, como um grande filósofo. Não era. Se fosse, o túmulo não estaria vazio. Se fosse, não teria ressuscitado. Nenhum deles ressuscitou. Todos têm os restos mortais. E Jesus? Ele ressuscitou, como nós já louvamos aqui hoje. Ele ressuscitou. Diga comigo, ele ressuscitou. Agora, tem uma coisa, se não tiver um povo, e vai ter, graças a Deus, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, desse ministério com 40 anos, meu irmão, já está selado. Acredite, às vezes a pessoa fica, olha, a igreja às vezes está um pouco vazia, as pessoas estão assustadas, irmãos, 40 anos de ministério, é o tempo que poucas igrejas chegam. É um tempo de treinamento, é um tempo que está selado. Isso aqui, nada nos separará mais dessa visão, acreditem. Então, essa deidade de Cristo, ela precisa estar muito clara, porque senão a gente vai ficar igual aos cristãos que não têm revelação. Não tem revelação. O apóstolo aqui, depois na página 48, então ele começa dizendo, a deidade de Cristo, João capítulo 1, versículo 11, veio, cadê o Joás? Temos aí, né? Já é agora na continuação do livro, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então diz aqui, Cristo é Deus, o apóstolo Miguel Ângelo na página 48, ele é o alfa e o ômega em carne. Jesus disse, eu sou a porta, o caminho, quer dizer, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Qual é o caminho? O caminho, amado, é de ponta a ponta. Diga comigo, caminho é ponta a ponta. Caminho é o que liga de eternidade a eternidade. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Também ele disse, eu sou a verdade. Verdade é o quê? É o verbo, é a palavra que se confirma pela palavra, é o logos. E ele disse, eu sou a vida. A vida por quê? Porque ele estava ali simbolizando a ressurreição, uma vida eterna, uma vida que não morre. Ah, diga, eu tenho uma vida que não morre. Você pode levantar a mão direita e dizer, eu tenho uma vida que não morre. Um aplauso ao Senhor. Se o Carlos Henrique estivesse aqui, ele puxava agora um. Né? É que ele não está, a gente pede. Joel, você tem uma vida que não morre. É a vida eterna. Por isso que eu disse, eu sou o caminho, ou seja, eu ligo eternidade a eternidade. Eu sou a verdade, eu estou aqui para viver a verdade. E sou a vida. Porque ninguém, ele disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, morre ou não morre? Aos olhos humanos, e por isso que eu tenho dito aqui, Deus tem me falado isso ultimamente muito, sei lá, mas eu tenho dito aqui, Alex, vai ficar arrepiado com o que eu vou dizer agora, que você ainda não ouviu isso. Você não é endereço de bala perdida. Porque as pessoas já estão parando de sair na rua e de ter as coisas, de fazer as coisas, tem medo de bala perdida. Irmão, se uma bala pegar um de nós, não vai ser bala perdida, vai ser bala achada. É Jesus chamando a gente. Perdida não nos acha. Porque nós não estamos aqui perdidos. Nós estamos aqui num propósito. Isso tem que te dar coragem. Isso tem que te dar determinação. Então vamos estar focados
de que nós temos de Deus uma realidade diferente. O teu assunto não é com este mundo, o teu assunto é com o mundo espiritual. Por isso que Jesus se referia ao mundo espiritual. Ele era carne. Quando aquele republicano chegou e falou, Senhor, tu és bom, lá em Lucas, narra isso, o republicano chegou, Senhor, tu és bom. Ele falou assim, opa, bom é meu Pai que está no céu. Bom é meu Pai que está no céu. Porque ele sabia que aquele republicano estava querendo aparecer. Igreja não é para aparecer, igreja é para ser. Quanto mais você for, mais você vai aparecer. Aparecer para Deus. E não estranhem. Não estranhe que você vai começar a ver, vou contar aqui para você, se eu já contei alguma vez. Quem já se lembra aqui, aquele caso da cobra e do vagalume? Alguém já ouviu essa ilustração da cobra e do vagalume? Pois é, alguns aqui já ouviram, graças a Deus que não se lembram. Vou contar de novo, mais material para a minha aula de hoje, né? Existia uma cobra, um vagalume, sabe que o vagalume é aquele que fica com a luzinha brilhando? E o vagalumezinho está lá no mato, brilhando e voando para um lado e para o outro. Daqui a pouco, ele percebeu que tinha uma cobra que vinha e, pum, dava um bote nele aí. E ela vinha, ele, pum, se arriscava para um lado. A cobra vinha de novo, pum, ele para o outro. Aí até que chegou a um local que ele conseguiu posar, parar um pouquinho fora. Bispo Quime deve conhecer essa, né? Quando chegou lá, assim, ele conseguiu e a cobra ficou, pum, pum, pulando assim, mas não conseguia alcançá-lo. E ele falou, dona cobra, por favor. E ela, fala, vagalume. Ele disse, eu queria só fazer uma pergunta, depois a senhora pode até me comer, que eu já estou tão cansado, não aguento mais. Se a senhora me convencer, eu pulo na sua boca. Mas me diz uma coisa, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. Eu nunca ouvi dizer, meus pais nunca me disseram que cobra perseguia vagalume. Por que você cismou de me perseguir? Ela disse, porque o seu brilho é muito bonito. Eu estou incomodada com essa luzinha sua, com esse brilho. Então, acredite, quanto mais você brilhar para Deus, mais vai ter cobra atrás de você. Cobra simboliza o diabo. E vou te falar, hein, às vezes tem irmãozinho aí que não está muito alinhado, igual o Pedro lá com Jesus, e dá brecha, e às vezes é alguém que senta do teu lado. Desculpe, estou na escola de capacitação e crescimento espiritual, às vezes é alguém que senta do teu lado. E o diabo está usando para te desencaminhar. Sabe? E aí, se você não estiver atento, irmã Helena, a cobra, ó, tum. O que é nascido de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ok, irmãos, eu estou falando, não toca mesmo. Por quê? Porque nós já estamos com a nossa vida definida. Ele não nos tira do céu, nem a morte, nem a vida, viu? Romanos 8, 38, 39. Mas agora, deixa de viver, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Esta vida, esta é a conclusão de vivermos aqui o que Deus preparou e consumou na cruz do Calvário, que está sintetizado em João 10:10. João 10:10, era um aviso. João 10:10, Jesus diz assim, no prefixo do versículo, ele diz assim, o ladrão vem. Esse vem é contínuo, é constante, ele vem. Hoje, tenho certeza que já veio muitas vezes. Ele vem toda hora, é um tentador. A Bíblia chama ele de tentador. Ele vem toda hora, ele é burro, o diabo é burro, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, isso são atributos da divindade. Ele é burro, ele não sabe quem são os dele, e ele fica tentando, sabe, fazer a bagunça que ele faz. Isso eu digo do mistério da iniquidade, com os dardos inflamados, com as debilidades, com as tendências, a forma capciosa deste mundo nos tirar do nosso eixo espiritual. E vem para quê? Para roubar. A ordem é essa. Se a pessoa falar distraidamente, ela fala até o contrário. Ela fala matar, roubar e destruir. Não é. Ele vem para roubar, matar e destruir. Está lá em João 10:10. É forma humana de explicar coisas espirituais. Ele vem o quê? Para roubar. Ele vem primeiro para assaltar. Se não precisar matar, ele vai até embora. Deu tudo certinho, ele corre e vai embora. Agora, se a pessoa resiste, o que ele faz? Dá-lhe um tiro, não é verdade? Ele mata. E depois, para ficar mais tranquilo, o que ele faz? Ele esconde o corpo.
Tem aí o micro-ondas dos bandidos, né? Não vou ficar ensinando aqui, mas deixa para lá essa parte. Incinera a pessoa, destrói, arranca os dentes, tritura, enterra partes separadas, faz de tudo para quê? Para ocultar o cadáver, ocultação de cadáver. Então é roubar, matar e destruir. O diabo age exatamente assim. Primeiro ele vem para tentar roubar a nossa paz, tal, e você resistiu. Você está na palavra, você resiste, aí ele joga um dardo uma hora ainda para te matar. Lembra que Paulo falou? Paulo falou assim, às vezes abatido, mas não destruído. Destruir ele não consegue. O negócio é que quem está na graça de Deus, mas acredita, ele vai chegar para a gente, vai ter dia que a gente vai se sentir abatido. Ainda bem, parabéns que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Alimente o seu espírito. O que tiver mais alimentado é que ganha essa briga, irmão. Porque viver é uma briga. Viver cansa. Tanto cansa que envelhece. Viver cansa. Agora, nós temos uma promessa de Deus de uma vida em abundância. Faça um link com Romanos 5,17, que diz que nós vamos reinar nesta terra. E a conclusão de João 10,10, ele diz, mas eu vim. Ó, o Cristo da carne. Era o Cristo da carne que estava falando isso. E aí ele joga para o futuro. Por isso que é importante você usar o português da Bíblia, da revista atualizada João Ferreira de Almeida. Que se for nas mais modernas aí, pode ser que mexa alguma coisa, mas as Bíblias mais originais, mais antigas, é exatamente isso. Ele fala no futuro. Ele diz, se eu vim para que tenham, ou seja, venham a ter, daqui para frente, após o sacrifício da cruz do Calvário, todos passaríamos a ter o quê? Vida em abundância. É esta vida aqui na terra com a segurança da eternidade. É esta vida aqui na terra, conhecendo que nós temos o caminho da eternidade, conhecendo que nós temos a verdade a nosso favor, a palavra, e conhecendo que nós temos a vida eterna, que podemos experimentar aqui. A palavra de Deus diz assim, ó, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Olha o que a gente colhe da carne. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O ladrão vem, João 10,10, faz remissão aí, por isso que é importante você ter a canetinha na mão. Gálatas 6,8, João 10,10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que a lei, sabe, o tradicionalismo, a linguagem humana, aqui na página 48 do livro, falando sobre a deidade de Cristo, a grande confusão chama-se Trindade Celestial. Trindade, que não está na Bíblia. Não existe a palavra Trindade na Bíblia. Mas Tertuliano, em Catargo da África, um cristão de cerca de 480 anos depois de Cristo, lançou uma obra chamada Trinitas, onde ele fundamenta a Trindade Celestial. E aí ficou essa loucura que eu vou te mostrar aí, porque na verdade a manifestação de Deus, é uma manifestação triúnica. Deus, ele é Pai na criação, Filho na redenção, Espírito Santo na consolação. Isso tudo está aqui no contexto do livro. Tá? E aí eu fiz esse quadrinho para que você entenda bem. Está ali, Trindade versus Triunidade. Trindade é o quê? Olha, no céu tem o Pai, Filho e Espírito Santo. Gera o quê? Concorrência. E ainda tem mais. Até os nossos... Eu creio que temos muitos irmãos entre eles, mas que se não deixar a idolatria, não tem essa autoridade para chamar de irmão, mas até os nossos católicos, eles têm uma questão, eles ficam confusos. E além disso aí, o que se desmembrou na igreja romana? Uma centena de santos para que se ore também. Você vem pensando e sendo, tem ficado preso a essas questões de idolatria, deixe isso. Fico meio preocupado, entre aspas, porque às vezes eu vejo cristãos postando, não, porque aquele padre, mas que fala, que palestra, olha, aquele lá, Buda, mas olha, o camarada tem algumas coisas, irmãos,
Cuidado, porque são idólatras. Use os textos e os temas e as mensagens do nosso ministério. Nós temos um acervo gigantesco, como se não bastasse já o nosso site da igreja. Parabéns, Bispo José Carlos, inovando cada vez mais, divulgando diariamente, um trabalho árduo. Nós temos ainda o nosso canal de missões, com já centenas, para a glória de Deus, de material muito detalhado, material muito focado, muito objetivo, para você pegar rapidinho a revelação. Senão você fica, sabe o quê? Gerou uma concorrência. Não, porque aquele santo, o camarada pracinha, às vezes conversa, já vi católicos conversando, não, poxa, você precisa conhecer o... Tu não conhece, meu irmão, o Judas Tadeu, São Judas Tadeu, depois chega, não, Santo Antônio, batata, meu irmão, tem que conhecer, quer casar? Santo Antônio. E nosso Deus tem um nome, é Jesus, não tem concorrência. A trindade gera concorrência, a triunidade gera comunhão, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, diz a palavra. Depois, trindade, nós temos o quê? Unidades. Nós temos unidades. Nós acabamos destacando tarefas, importâncias, e sabe o que isso gerou? Hoje já tem muita igreja romana aí, muito católico, dizendo, não, mas no céu tem o quarto poder. Sabe qual é o quarto poder? Dizer, não, quem manda mesmo, olha concorrência, olha unidade, divisão. Quem manda mesmo é a mãe. Quem nunca viu aqui um carro de católico, às vezes que ele coloca assim, pede a mãe que o filho atende. Se ela não mandou nele, nem aqui na terra, quando foi lá se envolver, e ele estava lá discutindo a palavra, disse, sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Na cruz, ele olhou e disse, eis aí a tua mãe, e eis aí o teu filho. Estavam ali, tipo assim, ai, meu filho está morrendo, meu filho está crucificado, meu irmão. E Jesus apontou e disse, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Me tira dessa. Isso aí é uma linguagem humana. Se o relógio me esperasse. E não me espera. E é o que eu digo, confusão. Trindade gera confusão. Desculpa, é uma bagunça. É tanto santo que os camaradas têm lá, que eles já olham, já não sabem mais quem é quem. É uma bagunça. Na igreja evangélica, na igreja tradicional evangélica, na igreja que mantém esse ranço da insegurança, eu digo para vocês, antigamente eu ia à igreja para ser salvo, agora eu venho à igreja porque eu sou salvo, é diferente. Mas a igreja tradicional, olha, meu irmão, e leva tantas pessoas ao erro. Há pouco tempo tive uma pessoa da família, da minha família, não vou falar muito aqui, que eles às vezes estão assistindo, tomara que assistissem mais, mas o profeta na sua casa não tem honra, foi assim com Jesus, tem sido assim comigo, e tá bom, Deus tem um tempo dele para todas as coisas. Tomara que alguém esteja assistindo aqui, que eu sempre mando o link para eles também. Mas há pouco tempo tive uma pessoa da família que foi lá, arrumou um namorado e tudo mais, daqui a pouco, rapidinho, foi lá, pegou o cara e batizou nas águas. Que o pastor falou, se batizar, pode casar. Batizou, casou, separou. Batismo, valeu de nada. É como diz o apóstolo Miguel Ângelo, o pecador entra seco e sai molhado. Confusão. Confusão. Confusão no meio do povo de Deus, as igrejas. Hoje, uma igreja evangélica tradicional, para você ser transferido, primeiro que a maioria nem aceita, se nós aqui dermos carta, um dia desse aí recebi de uma igreja local, dizendo, bispo, tem uma pessoa aqui que está indo para uma outra igreja, e é da lei, e está nos pedindo carta de referência. Eu falei, não dê. Se você gosta muito da pessoa e você quiser dar uma carta atestando a idoneidade moral da pessoa, dê. Carta de transferência não, sabe por quê? Porque eles não vão aceitar. A primeira condição que eles vão impor nesta pessoa é que ela passe pelas águas lá. Se eles aceitassem uma carta de transferência, eles não iriam pedir isso.
É confusão. E se sai de uma igreja que batizava só por aspersão, na outra não vale, tem que ser batizado por imersão. Tem uns que batizam na cachoeira, porque a água passa forte, leva o pecado com mais força. Outros levam no mar, que a água é salgada, vai queimar o pecado. Outras têm que ser no batistério da igreja, porque é um lugar santo, ele constrói ali o batistério e tal. Confusão. E com a triunidade? Comunhão, unicidade. O que é unicidade? Unicidade é quando você pega aqui, ó, coloca aqui nessa água, espreme um limão, depois açúcar, mexe, 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 até dissolver tudo, você não consegue separar mais. É ou não é? Isso é unicidade. Unicidade. Isso é fusão. Jesus promoveu na cruz do Calvário a fusão do seu povo, a fusão à eternidade. É um povo que vai caminhar junto, o povo que vai ter a revelação da graça de Deus genuína. Essa que eu posso garantir que eu tenho. Espero que vocês que têm recebido a minha palavra estejam recebendo isso. Paulo disse, eu sinto dores de parto. Paulo em Gálatas 1, 8 e 9, ele disse, olha, se alguém vier pregando outro evangelho, além do que temos pregado, seja anátema, seja rejeitado, seja considerado um mentiroso, alguém que fala coisa errada, que você não tem que receber. E ele disse, até nós mesmos, pregue evangelho além, então o que eu estou falando até agora é válido. Eu estou na graça, porque esse povo, que não são muitos, eu tenho explicado isso aqui para você. Se você ler 2 Pedro 3, 10 a 18, 2 Pedro 3, 10 a 18, 2 Pedro 3, 10 a 18, você vai ver Pedro dizendo, há um povo que anda em santo procedimento e piedade, esse povo espera e apressa a vinda de Cristo, esse povo é um povo que faz as coisas que Paulo costuma ensinar nas suas epístolas, coisas difíceis de entender. Termina dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Jesus foi muito claro. Esse capítulo 17 de João, Jesus estava numa oração de despedida. Jesus estava declarando, fazendo uma declaração ao mundo espiritual, já o Cristo carne, que era o próprio Deus, mas ele era 100% homem e 100% Deus. E para você entender isso, você tem que ler muito bem, um livro que eu já li e reli dezenas de vezes, Jesus nos dias de sua carne era o véu. Ele disse, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Espera aí. Aí a Bíblia poética e política fica perdida, fica na trindade, fica na confusão, porque vai lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Mas Deus amou o mundo e agora ele não roga pelo mundo? Está desobedecendo? Tem que ler outro livro do apóstolo, chamado Os Quatro Mundos. Mundo Ocumene, Mundo Sheol, Mundo Aion e Mundo Cosmos. Porque a Bíblia, no grego, nos originais, ela fala de 4 mundos. Então, agora ele diz, eu não rogo pelo mundo, ou seja, ele não roga pelo mundo Aion, pelo mundo dos perdidos, por aqueles que são do diabo, ele não roga por esse mundo físico que nós estamos vendo, que vai ser transformado, que é o mundo cosmos, mas ele roga pelo mundo Ocumene, pelo mundo dos salvos, sabe? Ele roga pelo mundo Ocumene, mas pelo mundo, por esse mundo, ele diz, eu não rogo, mas por aqueles que são teus. Quem são os dele? Os 2/3 de salvos. O próximo. Ora, agora, vamos ver que lindo a unicidade, está traduzida aí. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto, para quem ele não rogou, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo.
Aí é a manifestação, o tempo. É como se fosse um relógio passando. Entendeu? Agora é o tempo que de volta ao mundo espiritual de uma forma para que ele continue existindo, e existe hoje dentro de nós, hein? Você vai ver isso, ele disse, olha, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Está vendo a unicidade? Vai. Eles não são do mundo. Ué, veio para o mundo, mas não são do mundo. É uma confusão, Alex, se não tiver revelação. Como também eu não sou. Santifica-os eu sou o caminho, eu sou a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Isso aqui é como se fosse nossa Constituição Celestial. Isso aqui é uma declaração rígida de direitos individuais, personalíssimos, espirituais. Texto é autoexplicativo. Vamos lá. Unicidade, não trindade, triunidade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados. O caminho da santificação. Aqueles que andam em santo procedimento e piedade. Lembra que fala 2 Pedro 3, 10 ao 18? Eu faria uma remissão disso aí com 2 Pedro 3, 10 a 18. Não rogo também somente por estes, que ele está se referindo também aos discípulos, ao povo que estava ali andando com ele. Mas aqueles que vierem a crer por mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam 3. Tá bem? 4, que agora tem um quarto poder. 1, irmãos. Triunidade, unicidade, comunhão, fusão. Em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Terminou? Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Não são unidades, é uma coisa só, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejais também comigo, os que me destes, estejam comigo, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Aí é que eu estava querendo chegar nesse versículo. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual é o nome de Deus? Jesus. Entenderam a finalidade do Cristo da carne? Do Cristo Deus? E por que ele era 100% homem e 100% Deus? Ele foi gerado no ventre de Maria. Ele se alimentou com cordão umbilical, porque o parto foi natural. Então ele recebeu sangue humano, mas ele recebeu a concepção espiritual. Por isso que ele foi gerado sem pecado. Mas na carne, ele sentia dores, ele sentia as debilidades, o cansaço, ele era 100% homem. E no espírito, sem pecado, ele era 100% Deus. E ele estava cumprindo é como uma metade. E todos nós hoje somos isso, eu tenho ensinado a você aqui. Nós somos carne e espírito. Todos que estiverem nesta terra. Então, a metáfora, ou a simbologia, ou a analogia que nós podemos fazer da vida de Cristo, o Cristo da carne, ela continua em nós. Sendo que nós, com o pecado, mas absolvidos pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Hoje nós temos condições de proclamar ao mundo as marcas de Cristo. Hoje nós temos condições de ser o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. São versículos bíblicos que eu estou citando. Mas tem que saber da deidade de Cristo, tem que entender a Bíblia por revelação, e tem que saber que isso continua
se cumprindo em nós. Ele disse, olha, eu fiz conhecer o nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Deidade de Cristo tem que continuar acontecendo na nossa vida. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa terça-feira maravilhosa, Paizinho. Estaremos neste lugar com alegria e em paz, em plena paz nós seremos.